Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, nossa aula de hoje, ação de conhecimento. A nossa petição inicial, a nossa ação que busca conhecer um direito. Conhecer um direito. Pessoal, é a nossa melhor ação do direito administrativo ou de qualquer outra área. É aquele básico que nós temos que saber. E eu espero que todos vocês tenham saído da graduação sabendo fazer a petição inicial do procedimento comum, antigamente chamado procedimento ordinário. A nossa ação de conhecimento no direito administrativo, ela tem basicamente três propósitos. Olha só, três propósitos, três pretensões. E aí a pretensão. Nós temos que trabalhar com a ideia de pretensão. O que é uma pretensão? O que eu pretendo com a ação de conhecimento. Eu trabalho com uma pretensão anulatória. Eu trabalho com uma pretensão indenizatória ou eu trabalho com uma pretensão obrigacional. Pretensão anulatória. Eu busco anular um ato administrativo. A minha ação de conhecimento pelo procedimento comum, que eu busco anular um ato administrativo, ela tem a mesma pretensão que um mandado de segurança quando eu busco anular um ato administrativo. Então veja, o meu mandado de segurança e a minha ação anulatória, eles estão juntos. Eles são praticamente irmãos gêmeos. O mandado de segurança, ele é residual, porque ele tem algumas coisinhas. Ele tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, para o nosso exame de ordem, você sabe muito bem que a FGV só vai cobrar mandado de segurança se ela desenhar no problema que ela quer a peça que tenha em rito, em tese, o rito mais célere e que dispense dilação probatória. Justamente porque se ela não escrever isso, vocês poderão tanto fazer um mandado de segurança quanto uma ação anulatória. Aí o mandado de segurança, ele vai ter aqueles detalhezinhos, olha, a prova tem que ser pré-constituída, tem que ser apenas documental, olha, tem que estar dentro do prazo decadencial de 120 dias, lá do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. Então, tem esses detalhes no mandado de segurança que na ação anulatória não terá. Ação anulatória, eu posso produzir todos os tipos de prova. Qualquer ação pelo procedimento comum, eu posso produzir todos os tipos de provas. Provas documental, prova testemunhal, prova pericial. Então, eu tenho dilação probatória no procedimento comum. Então, eu posso ingressar para anular um ato administrativo ou com mandado de segurança, se eu preencher esses requisitos e como ele é mais célere, para mim ele é melhor, ele é menos custoso também, porque não tem condenação em honorários. Então, cabe o mandado de segurança e na vida prática vocês vão usar sempre que couber o mandado de segurança, justamente por isso, não tem condenação em honorários e é mais rápido, ou ação anulatória. E aí tem outro ponto importante que todos têm que lembrar. No mandado de segurança, eu não consigo indenização. Lembra? Eu não consigo. O mandado de segurança eu consigo anular um ato administrativo ou uma decisão mandamental. Que o juiz mande que a administração faça alguma coisa, parecido com a obrigacional que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. Então, eu só consigo isso. Eu não consigo cumular com indenização por dano moral, eu não consigo cumular com indenização por dano material. Por quê? Porque para ter indenização tem que haver provas do dano, da ação do Estado ou omissão do Estado e do nexo de causalidade entre eles. Lembra? E isso não se prova na via estreita do mandado de segurança. Isso não se prova documentalmente. Isso tem discussão de todos os meios de prova. Isso não se discute no mandado de segurança. Na ação anulatória, eu consigo anular um ato administrativo e pedir tudo mais o que eu quiser junto. O que no mandado de segurança não é possível. Na ação anulatória, eu posso pedir para anular um ato administrativo e condenar o réu a pagar indenização por dano material, indenização por dano moral. Tudo isso
na mesma ação. Eu tenho que ter um cuidado grande com o nome da minha peça, com o nome iuris da minha peça. Por que um cuidado com o nome iuris da minha peça? Porque quando eu tiver uma ação que eu peça uma anulação de um ato e uma indenização decorrente dele, eu tenho que sempre colocar a pretensão anulatória em primeiro lugar. Por que a pretensão anulatória em primeiro lugar? Porque primeiro eu reconheço a ilicitude. Aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Então, primeiro eu busco o reconhecimento da ilicitude do ato, porque o ato administrativo goza de presunção de legitimidade. Presume-se que ele é legítimo, que ele é verídico e que ele é legal. E isso só vai se desconstituir ao final da ação, na sentença, depois que fez toda a prova. Bom, teve todo o devido processo legal, provou que o ato é nulo, na sentença eu anulo ele, porque eu reconheci ele é ilegal. Até a sentença ele goza de presunção de legitimidade. É por isso que quando eu peço uma tutela provisória, como aqui na petição inicial da ação de conhecimento, quando eu peço uma liminar nas outras ações, eu peço a suspensão do ato. Juiz, paralise esse ato, congele esse ato. Por que eu não peço uma anulação de um ato em liminar ou em tutela provisória? Porque ele goza da presunção de legitimidade. E eu dependo de todo o processo, porque eu, autor, vou ter que provar, incumbe a mim, é uma presunção juris tanto, uma presunção relativa, então a parte que alega a nulidade é incumbida de provar, eu vou provar durante toda a dilação probatória que aquele ato é nulo. E ao final ele será anulado, ele paralisa primeiro com uma suspensão e depois anula em definitivo. Então, quando eu tiver uma pretensão anulatória, eu peço primeiro a pretensão anulatória. Vou escrever para vocês, deixa eu pegar o meu quadro branco aqui, para colocar para vocês essa questão do nome iuris, que é muito importante mesmo. E pessoal, lembrando sempre, essa nossa petição, ela é simples, ela é a nossa melhor peça, ela é uma peça que não tem segredo nenhum, que não tem pegadinha nenhuma. É simplesmente uma petiçãozinha inicial, igual aquela que você aprendeu na faculdade, igual aquela que você tem lá, né, que você sabe fazer. Olha só, acompanhe no quadro comigo. Então eu vou ter pelo procedimento comum eu terei uma anulatória. Eu vou botar o nome aqui, olha só, vou botar o nome dela. Ação, é assim, tá? Ação anulatória. Eu terei uma anulatória, eu terei uma ação indenizatória, ação indenizatória, e eu terei uma ação de obrigação. Obrigação de quê? Obrigação de fazer, não fazer, ou dar. Ai, professor Felipe, eu tenho tanta confusão na minha cabeça quando é uma ação de obrigação de fazer e quando é de dar, relaxa. Fica tranquilo, por isso você está fazendo a mentoria comigo. Olha só, primeiro então, ação anulatória. Professor Felipe, eu tenho uma situação, problema, como a peça do Joel, que caiu acho que lá no 29º exame, lá por aquela região topográfica, uma peça do Joel, que era o cara do cartório, eu vou fazer ela aqui, quero fazer ela depois para vocês, porque ela é bacana de você ver ela como anulatória com esses pedidos juntos, tá? Ela é uma ação anulatória, que eu tenho que anular um ato, mas eu também tenho que pedir uma indenização e uma reintegração junto. Como que fica o nome dessa peça? Vai ficar esse nome aqui, ó. Ação anulatória com pedido de
reintegração e indenização. Indenização. A peça do Joel, por exemplo, é isso aqui. Uma ação anulatória com pedido de reintegração. Essa reintegração você vai pedir inicialmente em tutela provisória, né? Obviamente, olha, uma tutela de urgência para reintegrar imediatamente o meu cliente. E indenização você não tem como pedir em tutela de urgência. Não há uma tutela de urgência para indenizar. Até porque a indenização é paga pelo sistema de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, depois do trânsito em julgado. Tem o trânsito em julgado, você vai entrar na fila de precatórios, não existe adiantamento de indenização. Primeiro tem que provar durante todo o curso do processo que houve uma ação de uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Houve uma ação dela através de um de seus agentes. Depois que houve um dano efetivo, concreto e desproporcional, e que há uma relação de causa e efeito entre aquele dano e aquela conduta. Fora isso, não há. Então, por isso, não há liminar, não há tutela provisória para indenizar. Não existe isso. Então, ação anulatória, que é a minha pretensão principal, não esqueça. Por quê? Porque primeiro eu anulo um ato e depois eu gero o dever de indenizar. Nunca esqueça. Inclusive, vamos lá para o nosso Código Civil. Abre o teu Código Civil aí. Pega ele aí. Olha só. Deixa eu abrir aqui, ó. Código Civil. Olha, para vocês conseguirem entender, gente. Para vocês conseguirem entender por que quando eu tiver uma pretensão anulatória e indenizatória na mesma ação, primeiro eu tenho que anular. Como regra, somente aquele que comete um ato ilícito está obrigado a reparar. A administração pública vai indenizar por ato lícito também. Veja, o poder público está fazendo um encanamento de esgoto, né, escoamento de esgoto, e aí ele deixa apenas uma pessoa que tem sua fonte de renda, sua fonte de sobrevivência, uma lojinha, e aquela lojinha fica sem acesso à rua. Todos os outros moradores têm um acesso para sair, para chegar, e somente aquele morador, ele não tem acesso. Durante 3 meses ele fica sem poder vender um pirulito sequer. Ele sofreu um dano desproporcional, concreto, que o tratou de modo diferente. Porque não foi um tratamento isonômico. Todos os outros moradores tiveram acesso, ele não. Então, mesmo que o ato da administração tenha sido lícito, ela estava fazendo escoamento de esgoto, encanamento, melhorias para a população, ela não causou nenhum ato ilícito. Ela vai indenizar porque aquele cara sofreu um dano desproporcional. Indeniza em virtude do princípio da isonomia, ele foi tratado de modo desigual, ele sofreu um ônus que os outros não sofreram. Então, a administração, mesmo nos atos lícitos, ela vai indenizar. Agora, como regra geral, a administração só indeniza, como qualquer um de nós, quando ocasiona um ato ilícito. E vai lá para o artigo 186 do Código Civil. Olha o que diz o 186, ele está na tela para vocês. Olha comigo, ó. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, olha aqui, ó, um cara que violar um direito, que causar um dano a outro, comete o ato ilícito. E o ato ilícito para a administração é o ato ilegal. O nosso ato administrativo, ele só vai ser considerado como ilícito quando eu provar que ele é inverídico ou que ele é ilegal. Por isso, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade, que é presunção de veracidade e presunção de legalidade.
Até eu provar que ele é ilegal, ele é lícito. E aí ele não gera dever de reparar ainda. Não gera dever de reparar. Marca aí no teu Código Civil o 186, ó. Comete ato ilícito aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outrem. Bom, cometeu ato ilícito. E aí, o que acontece com quem comete ato ilícito? Vai lá para o artigo 927 do Código Civil. Olha na tela comigo, 917. Aquele que, por ato ilícito, olha aqui, ato ilícito, então a administração pública por um ato ilegal, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Repará-lo. Então você não pode esquecer dessa lógica aqui. A administração nada fez de errado até se provar que ela fez, justamente pela presunção de legitimidade da atuação dela. Eu gosto muito de dar o exemplo do guardinha, né? O guarda de trânsito lá. Vê lá, um cara que era meu inimigo, não gostava de mim da época da escola, quando a gente era criança. Tô lá dirigindo, ele para em nome da lei. Parei. Baixa o vidro, baixei o vidro. Olhou pra minha cara. Você é o Felipe? Você tá bêbado? Eu, que bêbado? Claro que eu não tô bêbado. Você tá bêbado? Não estou bêbado. Você tá. Ele vai autuar, vai dizer que eu tô bêbado e eu me ferrei, meus amigos. Porque eu que tenho que provar que eu não estou bêbado. É eu. Porque ele tem presunção de legitimidade. Presume-se que ele está falando a verdade e que ele está agindo dentro da lei. Incumbe a mim desenvolver, né? Eu terei que desenvolver toda a prova desmentindo isso. Então é isso que vocês têm que entender. Quando eu tiver pretensão anulatória e indenizatória, primeiro o nome da minha peça leva o nome de ação anulatória com pedido de tudo que eu quiser aqui. Se eu quiser um lançamento de um foguete, ação anulatória com pedido de lançamento de foguete. Não esquente com isso. Esse nome aqui é o nome principal que tem que estar, ó. Ação anulatória, com pedido de reintegração. E se tiver algum dano, indenização também. Pessoal, isso aqui é comum para nós, tá? É comum para nós, isso aqui é do dia a dia do direito administrativo, eu ingressar com uma ação anulatória com pedido de reintegração. Em tutela provisória, se eu quiser colocar completo ainda. Tutela provisória tem para reintegração, para indenização, a gente sabe que não. Então eu posso botar, ó, coloca aí esse nome que eu estou dizendo aqui, ó, ação anulatória com pedido de reintegração e indenização. Ponto. Beleza? Esse é o nome, se tiver mais alguma coisa. Se for só uma anulatória com pedido de reintegração, sem a indenização aqui, ó, não tem. Ação anulatória com pedido de reintegração. Tá ok. Se você quiser botar mais bonito ainda, você pode botar assim, ó, ação anulatória com pedido de reintegração em tutela de urgência ou tutela de evidência. Eu vou trabalhar com vocês aqui a tutela de urgência, que é o que cai na prova. É os requisitos que você preenche. Então, você pode colocar esse nome, ação anulatória com pedido de reintegração em tutela de urgência, ou apenas isso, ação anulatória com pedido de reintegração. Você vai acertar, é uma ação boa, uma ação nossa, e se tiver indenização, você vai botar, né, com pedido de indenização. Fechou. O que você tem que sempre lembrar é, tem uma pretensão anulatória, junto com qualquer outra coisa, ela prepondera. Ela prepondera. Bom, eu não tenho nada para anular. Eu só quero uma indenização. Porque causaram dano. Tinha um veículo da Polícia Civil do Estado, ele estava em alta velocidade perseguindo bandidos. Eu ia passando com meu carrinho, comprado com meu suor na esquina, veio aquele carro em alta velocidade e destruiu o meu carro. E aí eu estou ingressando com uma ação buscando uma indenização. A minha pretensão é só indenizatória. Qual é a minha ação quando é assim? Ação indenizatória. Ó, ação indenizatória. Esse é o meu nome.
Vem perante Vossa Excelência com fundamento. Aqui no fundamento você vai botar o 318, 319, 320 do CPC, pode botar os 3 artigos. E no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ajuizar. Essas pretensões da ação indenizatória aqui, gente, se vocês botarem só o CPC, vocês vão pontuar do mesmo modo, tá? Todas elas aqui vão ter o fundamento no art. 318, art. 318 e seguintes do CPC. Daqui a pouco a gente vai para lá, calma aí, só para vocês saberem. A indenizatória, eu posso colocar também alguns dispositivos que prevêem a indenização. Nós não temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestador de serviços públicos, vão responder pelos danos que seus agentes causarem? Então eu posso botar, vem perante Vossa Excelência, com fundamento, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e no artigo 318 e seguintes do CPC, ou artigo 318, 319 e 320, eu sempre recomendo que coloque esses 3, bem assim, né? Ajuizar ação indenizatória. Ação indenizatória não tem nada, é isso aqui, é esse o nome, ó. Ação indenizatória. Vem perante você ajuizar ação indenizatória. Busco uma indenização. Indenização. E a ação obrigacional, a ação de obrigação, obrigação de fazer, não fazer ou dar. Pessoal, essa ação obrigacional, ela tem uma sentença irmã gêmea da mandamental. O que é a decisão mandamental? Aquela do mandado de segurança em que o juiz manda que a administração faça alguma coisa, que o juiz manda que a administração se abstenha de fazer. O que é se abster de fazer? Deixar de fazer, não fazer. Então, quando eu quero pedir que o juiz determine que a administração não faça alguma coisa, eu posso pedir que a administração se abstenha de fazer. Então, a minha decisão lá do mandado de segurança mandamental manda a administração fazer. Aqui, o juiz vai impor uma obrigação para a administração. Essa obrigação pode ser para a administração fazer alguma coisa. Pode ser para a administração não fazer alguma coisa. E pode ser para a administração dar alguma coisa. Vamos para cada uma delas. Primeiro, uma obrigação de fazer. É um mandamento prestacional. A administração pública terá que tomar medidas necessárias e adequadas para cumprir uma obrigação. Ela tem que fazer as suas medidas. Ela tem que tomar todos os procedimentos, tomar todos os atos para que ao final seja feita uma prestação para o autor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ações envolvendo procedimentos médicos, tratamentos de saúde, ações envolvendo concessão de medicamentos. Concessão de medicamentos não é obrigação de dar, é obrigação de fazer. A administração pública tem que tomar todos os meios necessários para fazer chegar no teu cliente o medicamento. Se ela vai importar dos Estados Unidos, se ela vai mandar o laboratório X fazer, se ela vai licitar, se ela vai fazer dispensa de licitação, o problema é dela. Ela vai ter que fazer tudo isso para ao final o teu cliente receber a caixinha de remédio dele. Por isso, ações envolvendo tratamentos de saúde, ações envolvendo concessão de medicamentos, de procedimentos, é obrigação de fazer. Fazer. Professor, e como é que funciona com a obrigação de dar? Porque eu achei que o medicamento era uma obrigação de dar. Não, olha só, a obrigação de dar, você tem que lembrar o seguinte. Existe algo que é de tua propriedade, que você é dono, e que está de
posse indevida da administração. Isso é uma obrigação de dar. A administração, me dê a minha caneta. Esse é o pedido. A administração, me dê a minha caneta, que você está de posse legal. Esse é o propósito da obrigação de dar. Na obrigação de dar, existe uma coisa, e é coisa mesmo, você sabe, direito das coisas. Existe uma coisa que é sua, que está de posse indevida da administração, e você precisa ajuizar uma ação para que a administração dê o que é seu, de direito. É teu. Olha só, digamos que fiscais da vigilância sanitária cheguem num açougue, numa carniçaria, em castelhano, né? Em espanhol fala carniçaria. Cheguem num açougue e façam uma apreensão de várias coisas lá. Apreendeu a cadeira, fez uma apreensão de uma cadeira, uma apreensão de uma mesa, levou tudo isso junto. Opa, mas por que isso está de posse deles? Por que eles apreenderam isso? O que tem a ver a minha cadeira com o negócio? Eu vou entrar com uma ação. Eu posso ingressar com um mandado de segurança, lembra? Mandado de segurança, determinando que a administração entregue ao indivíduo a cadeira dele. Mas se não fechar os requisitos do mandado de segurança, eu vou ingressar com uma obrigação de dar. Que a administração dê ao João da Silva a cadeira dele, que é propriedade dele, que está de posse legal dela. Então é isso que você tem que lembrar. Cara, depois que você lembrar isso, você não erra essas duas aqui. Obrigação de dar é para dar alguma coisa que é meu. É meu, me dá. É meu, me dá. É meu. Obrigação de fazer, não. Obrigação de fazer é a administração tomar todas as medidas para fazer uma prestação final para o meu cliente. Como eu acabei de dizer, né? Uma entrega, o fornecimento de um medicamento, de um tratamento médico. E o de não fazer. É fácil. A administração não faça isso. A administração se abstenha de fazer alguma coisa. Não faça. Eu tenho alguma coisa que eu preciso que a administração não faça, por exemplo, a administração vai fazer, olha só, a administração vai fazer uma obra sem licenciamento ambiental algum, que vai causar enormes prejuízos ao meio ambiente. O juiz determina que a administração se abstenha de realizar a obra. Não faça essa obra, porque a obra é lesiva ao meio ambiente. Então ela tem um cunho prestacional. E assim você sempre vai lembrar, tá? Então, não pode esquecer, de modo algum, essas nossas 3 pretensões principais aqui. 3 pretensões principais. Anulatória, indenizatória e obrigacional. Nessa ação indenizatória, nós teremos aqui dentro dela, ó, a ação de desapropriação indireta. O que é a ação de desapropriação indireta? Você pode botar o nome assim, ó. Você inclusive pode colocar o nome de ação indenizatória por desapropriação indireta. Ou ação de indenização por desapropriação indireta. Você pode botar esse nome tranquilamente. É uma ação que vai buscar uma indenização pelo apossamento administrativo. Essa ação caiu na minha... Foi a minha peça do meu exame quando eu fiz o 6º exame de ordem. Caiu uma ação de desapropriação indireta. Você pode botar esse nome aqui, ação de desapropriação indireta. Mas você vai buscar o fundamento indenizatório. Vai ser, vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 35 do Decreto-Lei número 3365 de 41 e no artigo 318, 319, 320 do CPC, porque é uma ação de conhecimento normal. Então, ação de conhecimento é isso. Eu busco conhecer um direito, ok? Nessa nossa aula, nesse nosso bloco, né, dessa nossa aula, nós ficamos por aqui. Não saia daí. Na sequência, nós vamos vendo todos os outros elementos da nossa ação de conhecimento. Não saia, aguardo vocês na sequência.